Então, no Novo Testamento, nós temos 4 ofícios, 2 temporários e 2 fixos. Os temporários são os ofícios de apóstolo e evangelista, e os fixos, presbíteros e diáconos. Então, esses são os ofícios do Novo Testamento. O apóstolo e o evangelista, eles cessam com a morte daqueles que viveram, e o ofício de presbítero e diácono permanecem. O evangelista apareceu depois com a morte de Jesus Cristo. Não apareceu já com... Então, nós temos Filipe como evangelista. Né? E Filipe... Isso foi depois lá em Atos dos Apóstolos? Filipe está em Atos, né? De fato, é depois de Jesus. Agora, quanto a presbítero e diácono, você tem discussões no curso da história. Houve igrejas que creram em 3 ofícios: bispo, presbítero e diácono. Algumas igrejas reformadas seguiram esse modelo: bispo, presbítero e diácono, em que o bispo está acima de todos, o presbítero é um intermediário do povo, é um representante para o bispo, e o diácono é o diácono, aquele que serve. Na igreja presbiteriana, nós adotamos 2 ofícios, não 3, presbíteros e diáconos, sendo que o ofício de presbítero ele se divide em 2 ordens, docentes e regentes. E por que nós adotamos 2 e não 3 ofícios? Porque a evidência bíblica é esmagadora. Então, por exemplo, em Atos capítulo 15, nós temos o concílio de Jerusalém. Houve uma questão lá de circuncisão para os novos convertidos. O assunto doutrinário foi levado ao concílio, e o assunto é levado aos apóstolos e aos presbíteros. O assunto não é levado aos apóstolos, aos bispos e aos presbíteros. Se tivesse essa divisão, os bispos teriam sido chamados. Mas no Novo Testamento, o presbítero e bispo são sinônimos. O mesmo se repete em Atos 20. Quando Paulo chama os presbíteros de Éfeso, ele chama os presbíteros, e aí lá no verso 28 ele diz: aos quais o Espírito vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, aqueles mesmos homens são chamados de presbíteros, de bispos e de pastores, o que é um texto bem completo para a gente entender o que é o presbiterato. O presbiterato é justamente o aspecto de ancião, que governa a igreja, está incluído na palavra presbítero. É o aspecto de supervisão do rebanho, que está contido na palavra bispo, de episcopos, de supervisão. E está contido na palavra pastor, que é a função de pastorear o rebanho. Porque, como eu tenho dito, a função do presbítero é pastorear o rebanho. Todos os presbíteros pastoreiam. A diferença do docente, chamado de pastor, é que ele pastoreia e ensina, ele se afadiga no ensino. Então, Atos 20 também dá uma boa base. Outro texto que dá base para essa visão de 2 ofícios apenas é Filipenses 1:1. Vamos abrir lá, Filipenses 1:1. É Paulo se dirigindo aos bispos e diáconos. Veja lá: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, alguém poderia dizer: esqueceu os presbíteros? Não, é que bispos e presbíteros são tidos como sinônimos. Outro texto que é interessante é 1 Timóteo capítulo 3. Vamos para 1 Timóteo capítulo 3. E lá em 1 Timóteo 3, nós vamos ter qualificações dos bispos e dos diáconos. Você não tem qualificações de 3 ofícios, você tem de 2 ofícios. Porque os bispos aqui são sinônimos de presbíteros. Em 1 Timóteo 5,17,
nós temos, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqui nós temos as duas ordens. Você tem os presbíteros que presidem bem, que governam bem, e os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino. Esse é um dos textos de onde nós tiramos as duas ordens, os presbíteros que governam e os presbíteros que ensinam. Depois nós temos Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5. Veja que interessante esse texto. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Então ele está falando de presbítero, e aí ele usa o sinônimo, ele não está falando de uma outra classe, né? Ele está no mesmo assunto. E por que a gente faz essa defesa? Por conta da conjunção porque. Ele vai explicar por que isso é necessário. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de corpo e ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é a segunda doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então esses 5 ou 6 textos, eles mostram que o Novo Testamento apresenta bispo e presbítero como sinônimos, né? E diácono, quanto a diácono, não tem discussão, né? O diácono é bem definido o papel, né, do diácono na Bíblia. Quando ele fala presbítero e bispo, é a mesma coisa. A mesma coisa, essa é a ideia. Então, tendo feito essa introdução, nós podemos entrar no texto, né? O que implica nós sermos padrão dos fiéis? Primeiro, o texto que nós temos aqui, que é 1 Timóteo 4,12, eu vou ler todo e aí a gente vai ponto a ponto. Diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, primeiro, na palavra, o termo empregado aqui por Paulo no grego dá a ideia não de palavra como compromisso, mas de palavra como linguagem. Então, a linguagem do oficial, ela tem que ser uma linguagem irrepreensível, tem que ser uma linguagem padrão. Você não pode, como oficial, ter palavrões na tua linguagem chula, né? Um dia desses, no Facebook, na verdade eu estava num grupo de pastores no WhatsApp, e aí eles copiaram uma tela do Facebook e jogaram no grupo do WhatsApp. E a tela do Facebook era um pastor entrando em confronto assim, de ideias com outro, mas usando termos extremamente chulos, né? Os sinônimos de fezes, todas as variações ele usou lá. Terrível, né? Você vê um pastor com esse linguajar, já escandaliza. O indivíduo escreveu no Facebook, o que se escreve é mais sério, né? Você tem tempo de pensar e fica registrado. Aquilo escandalizou todo mundo. Então, o crente tem que ter um linguajar que seja puro, que se desvie de palavras torpes, e o oficial muito mais. Então, alguns textos nesse sentido. Tito 2,8. Tito 2,8 diz assim: linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, linguagem sadia e irrepreensível. Efésios 4:29. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, torta. Efésios 5:4.
nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Chocarrices é o equivalente a sarcasmo, né? Aquele tipo de linguagem de deboche, de sarcasmo. Então, o oficial é chamado, o cristão de uma forma geral, né? A não ter conversação torpe, não ter palavras desse tipo. Provérbios 15, 1. Quem achar pode ler. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ok. Aqui é uma variação, é uma outra categoria, né? Até agora a gente falou de vocabulário, de linguagem pura, mas aqui também tem a ver com comunicação e se aplica muito na vida do crente, especialmente do oficial. A ideia da resposta branda. Então, o oficial é aquele que, quando chega numa discussão, ele não chega com mais gasolina, ele chega com água, né? Para apagar o incêndio, porque a resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita ainda mais a ira. Então, há que se ter sabedoria em questões assim, né? Às vezes, na igreja, a gente tem uns incêndios para apagar. Então, alguém que falou alguma coisa que não deveria. Então, vocês sabem, né? E aí o oficial, ele não pode colocar mais fogo, ele tem que ir com palavras brandas, né? Essa é a figura do oficial na igreja, alguém que não fala demais, né? Alguém que é sóbrio no seu falar, que consegue ter palavras de sabedoria, isso é o ideal. Provérbios 25, 11. Provérbios 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. É uma figura muito bonita, né? Maçãs de ouro em salvas de prata. Compara-se isso com a palavra dita a seu tempo. Então, o oficial também, ele tem que ter um momento para falar e para não falar, né? Falar na hora certa. Nisso há muita sabedoria. Então, padrão dos fiéis na palavra. Padrão dos fiéis também no procedimento, na forma de agir. Veja Mateus 5:37. Mateus 5:37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então aqui tem a ver com compromisso, né? Com palavra dada, palavra empenhada, palavra cumprida. Isso se perdeu da nossa sociedade, né? Nós já falamos que nos nossos tempos, a palavra de um homem não vale muita coisa. No passado você fazia negócios na palavra. Hoje, um aperto de mão valia mais do que um registro no cartório. Hoje a palavra não vale muita coisa. Os contratos, você tem que tomar muito cuidado nos contratos. A tua assinatura, ela também não vale muita coisa. Um oficial da justiça no cartório tem que reconhecer que aquela é a tua assinatura mesmo. Então é um mundo de mentira, né? Um mundo de desonestidade. O crente é aquele que leva a sério isso. A minha palavra é sim, sim, não, não. Se eu digo que eu vou, eu vou. Se eu digo que eu farei, eu farei. A gente mantém a nossa palavra, a menos que aconteça um incidente, um acidente, você liga, desmarca, mas a princípio a gente cumpre a nossa palavra. Assim como um mentiroso, quando ele fala a verdade, as pessoas não acreditam, porque ele não tem crédito na sua palavra. Quando um servo de Deus constrói a sua vida com palavras dignas de confiança, ele acaba edificando uma reputação. As pessoas olham e falam, não, ele disse que vai, então pode esperar que ele vai. Pode confiar. Então, você constrói isso também, né? Uma reputação de que você tem palavra. Se você falou, você vai cumprir o acordo. Eu me lembro, eu vou dar o próximo exemplo no Salmo 15:4. O Salmo 15:4, ele fala que o justo é aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Jura com dano próprio e não se retrata. Qual é a ideia aqui? É que depois que você deu a sua palavra, mesmo que você perceba que haverá um prejuízo, você não volta atrás. Você assume o prejuízo. Você assume, você sofre o dano. Porque
porque a tua palavra é mais cara do que o eventual dano. Eu me lembro que uma vez o meu pai foi fazer um negócio, era um negócio, a troca de um carro num terreno. E aí o negócio caminhou para a imobiliária. Quando chegou na imobiliária, ele foi apresentado com o rapaz ia dar um carro e ia trocar por um terreno que meu pai tinha em Guaianazes, que estava enchendo de mato, meu pai não conseguia cuidar. E aí ele ia ter essa transação. Quando acertaram-se lá alguns detalhes, quando nós voltamos para o carro, tinha um amigo também no carro e ele falou assim para o meu pai: ô senhor Ageu, por que o senhor não faz o negócio agora direto com o comprador e tira a imobiliária? O senhor já tem o telefone dele, aí não precisa pagar a comissão para a imobiliária. E meu pai falou assim: não, eu dei minha palavra para a imobiliária, eu vou cumprir exatamente a palavra que eu dei. E eu era um garoto na época, mas eu achei impressionante isso, achei impressionante. Você dá a sua palavra e você cumpre a sua palavra, isso é honra, né? Isso é honra. Então a Bíblia nos ensina: jura com dano próprio e não se retrata. Incluído nisso está a pontualidade, né? O servo de Deus, ele tem um padrão de vida para ensinar para os fiéis. Então, ele tem que ser pontual nos compromissos. É muito feio, né? Pessoas que não conseguem ser pontuais de jeito nenhum. Eu conheci um pastor que o culto começava às 7 e ele chegava às 7h10, 7h15. E então era muito ruim, era um exemplo para os fiéis péssimo. Uma vez ou outra acontece, tem imprevisto. Imprevisto. Mas quando vira rotina, aí, programação. Eu costumo dizer o seguinte lá para os alunos do seminário, para algumas turmas, né, eu falo assim: olha, se você convidar um pastor e ele chegar na tua igreja com boa antecedência e de terno e gravata, é que ele considerou a seriedade do compromisso. A seriedade do compromisso. Porque não é assim, quando a gente tem algo assim muito importante, a gente chega mais cedo. Imagine que o juiz te convocou para prestar um depoimento no horário tal. Um negócio assim tão assustador que você vai chegar mais cedo. Você não vai deixar para chegar em cima da hora. É que é assustador para nós, né? Tem pessoas que... Para quem já está acostumado... não sai de lá, então... Lá na fábrica tinha um cara, ele chegava todo dia atrasado. Todo dia. Aí botaram uma regra lá, falou que travava, o relógio travava, né? Uhum. Aí bloqueava, não batia o cartão mais. Aí ele chegava exatamente na hora que tinha que bater. Era incrível, ele não conseguia chegar 5 minutos antes. Ele chegava na hora. Hábitos são coisas muito fortes na vida da pessoa. Então, uma pessoa que cria o hábito de só chegar atrasado é muito difícil. Tem cura, né? Tem cura. A pessoa vai sofrer um pouco, mas é possível. Agora, o contrário é que é muito bonito. Quando você se habitua a chegar mais cedo, chegar no horário, para não se complicar nisso. Então, o servo de Deus tem que ter essa virtude. A questão do compromisso, nós já falamos, né? E com compromisso, eu trago um fato que aconteceu com um professor lá do seminário, o maestro Parcival Módulo. Ele já regeu orquestras em vários países. E ele nos contou algo que ele presenciou lá na Suíça, não sei se foi em Genebra, mas ele disse que tinha um aluno brasileiro lá, e brasileiro é largado, né? E aí o professor dele o convidou para jantar na casa dele. Ele falou: tá, eu vou jantar. Quando? Amanhã, tal hora. Tá bom. Quando chegou no dia seguinte, o professor lá com um jantar formal, aguardando no horário, e o brasileiro não apareceu. Aí no outro dia o professor falou: escuta, eu fiquei te esperando, aconteceu algum problema? Aí o brasileiro: eu mandei um telegrama para o senhor, eu tive um contratempo, imprevisto, tudo mentira. E eu mandei um telegrama para o senhor não recebeu? E o brasileiro achou que estava no Brasil, né? Que o professor ia dizer: não, tá bom, tudo bem. O professor falou: não recebi. E o professor entrou com um processo contra o correio, porque o telegrama não foi entregue. O correio, por sua vez, foi apurar, né, nas suas agências, na agência que ele havia dito, e constatou que não houve telegrama nenhum, pois o país processou o brasileiro
né? o falso testemunho, injúria, e ele ficou impedido de entrar no país por conta disso. Então, aqui no Brasil a gente está muito acostumado, né, ao jeitinho, às desculpas. O padrão bíblico é de extrema seriedade nesse sentido, né, e o oficial tem que cuidar disso. Tá? Então, o padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor. Falando em amor, a gente vai ver vários aspectos. Primeiro, Mateus 5,44, Jesus no Sermão do Monte, ele diz lá: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse é o verso 43. 44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então Jesus dá uma ética superior, né? A ética normal, mundana, é que você responde ao teu inimigo na mesma moeda. A ética que Jesus dá é que você ora por aqueles que te perseguem e você ama o seu inimigo. E eu diria que a consequência de você orar por alguém que você não gosta, por alguém que está te perseguindo, alguém que está te fazendo mal, é, primeiro, você parar de odiar, parar de ter raiva, porque se você ora todo dia por essa pessoa, você acaba criando uma afeição. O ódio e a raiva vão embora e daqui a pouco você está com misericórdia da pessoa, porque você está orando por ela. Então é o melhor caminho mesmo, para quando pessoas estão te fazendo algum mal, você colocar essa pessoa na tua lista de oração e orar todo dia por ela. Tá? Então isso se expressa, né? Esse padrão que Cristo estabeleceu, ele deve ser seguido pela liderança da igreja, pelos oficiais. Mateus 18:15. Pastor, então se você não fizer uma oração para você pedir para que Deus te livre daquelas pessoas que não gostam de você, não está errado. Não, você pode pedir para que Deus te livre da perseguição, te livre dos seus inimigos. A parte da minha oração contém essa frase. Infelizmente você passa por isso em todo lugar, né? Até dentro de casa eu passo por isso por causa do cargo que eu tenho lá no prédio. Então, não tem jeito. Olha, você pode pedir para Deus te livrar de perseguição e dos inimigos, mas tem que contemplar isso aqui. Você tem que orar para que Deus abençoe aquela pessoa, porque às vezes a pessoa ela é má porque ela não tem Cristo, a maioria das vezes. E quando você percebe isso, aí você consegue olhar de um outro ângulo. E aí você pensa, puxa, se eu não tivesse Cristo, talvez eu estivesse fazendo a mesma coisa ou pior. E aí você tem misericórdia da pessoa, porque você percebe que a pessoa está cega no mundo, fazendo coisas de acordo com o espírito do mundo, de acordo com a carne. E aí quando você percebe isso, você fala, Senhor, converte essa pessoa. Você acaba criando uma misericórdia e até uma empatia, é possível. Então, por isso que Cristo fala, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E Cristo deu exemplo, né? Cristo não foi um teórico. Cristo na cruz, sendo injustamente crucificado, ele orou pelos que o perseguiam. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão, discípulo de Cristo, fez a mesma oração com outras palavras. Pai, não lhes imputes estes pecados. Ele mostrou que era discípulo, e a gente tem que fazer o mesmo. Pastor, sim. Mas existe algum tipo de limiar entre essa atitude e não recair, não incorrer numa injustiça ou defender uma injustiça ou algo do tipo, assim? Eu não sei se eu consegui falar. Eu não peguei. Assim, eu digo, muitas vezes por você orar por alguém que te fez um mal, de fato fez, ou alguém próximo, você ora por essa pessoa, mas isso poderia ser entendido como, olha, ele está passando a mão na cabeça daquela atitude ruim. Entendi. Olha só, a gente pode pedir para Deus ter misericórdia da pessoa. Agora, dependendo do dano que ela fez,
ela tem contas a ajustar com a sociedade. Então, veja, não é incomum você ver mães cristãs que perderam o seu filho frente a frente com um assassino e perdoando o assassino. Não é incomum isso. E é uma coisa assim, muito forte, né? Muito forte. Agora, isso não significa que esse assassino não vai ter que pagar pelo que ele fez. Ele vai ter que pagar todo o dano que ele fez. Dentro desse exemplo, a mãe do Ariano Suassuna, aquele acho que pernambucano, né? Ariano Suassuna, que escreveu o Alto da Compadecida, ela era presbiteriana e ela conheceu o assassino do marido do pai do Ariano Suassuna e ela o perdoou. E ela ensinou os filhos a perdoarem o assassino. Então, isso é um testemunho assim muito bonito de perdão que Cristo nos ensina. Ninguém no mundo faz isso. Então, quando uma pessoa chega ao ponto de fazer algo assim, é muito bonito, é um testemunho poderoso. Mas sem anular os aspectos que a pessoa a dívida que ela vai ter que pagar pela sociedade. Então, e também no âmbito da igreja, sendo um oficial, ele está perdoando, mas muitas vezes é necessário algum tipo de disciplina. Sim, é verdade. Também, né? Porque nós temos os nossos tribunais. Então, se a pessoa ela agrediu apenas a mim, eu posso perdoá-la. Mas se a ofensa dela agrediu o corpo de Cristo, escandalizou, enlameou o Evangelho, aí é necessário uma reparação pelo dano ao corpo de Cristo. Geralmente é disciplina, afastamento, coisas assim. Um outro aspecto de amor, Mateus 18:15, é quando a palavra nos diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Veja, quando alguém te ofende, você tem basicamente dois caminhos. Um é não falar nada e acumular aquilo ali, né? Deixar para lá, mas geralmente o deixar para lá você não esquece, você fica guardando aquela mágoa. E é pior, você fica, e tem pessoas que guardam mágoas durante 20, 30, 40 anos. Algumas mágoas vão para a sepultura. E às vezes você solta numa hora que não é, que você acumula e... Exatamente. O problema de acumular é esse. E aí, não raro, você tem pessoas extremamente mansas e calmas que tem uma explosão de fúria e você não entende o porquê. É porque ela está acumulando aquilo há muito tempo. No Rio de Janeiro, aquele caso que ele entrou dentro da sala de aula, na escola ele saiu atirando, aí depois eles saíram entrevistando pessoas que estudaram com ele na época, e ele chegava ao ponto de colocar ele dentro de uma lata de lixo, jogar ele dentro da lata de lixo. E ele foi acumulando. Ele foi acumulando. Até que explodiu. Tanto é que tinha um rapazinho, um garotinho, era gordinho, ele estava embaixo da mesa. Ele chegou e falou: fica tranquilo que você não vou fazer nada, porque na cabeça dele aquele garoto que era gordinho também devia passar pelo bullying. Então ele falou: não, só vou pegar os bonitão e é o que ele fez. Então veja, a Bíblia nos ensina um comportamento de confrontar, né? Eu sempre digo que na época do seminário eu tinha um amigo que hoje ele é pastor, ele é Daniel Piva, e eu sempre fui muito introvertido, tímido, né? E ele muito amigo meu. E uma vez ele falou uma coisa que eu não gostei, mas eu, como de costume, guardei, mas mudei o comportamento com ele. Aí ele notou e ele falou: Ageu, tá tudo bem? Eu falei: não, tá tudo bem. Aí passou um dia: Ageu, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. E aí ele me apertou tanto que eu falei: não tá tudo bem, aquilo que você falou, tal, foi muito ruim. Aí ele falou: Ageu, por que você não falou antes? Eu te peço perdão, me perdoa. Aí eu falei: eu perdoo. Aí acabou. Aí eu aprendi a lição. Não adianta você ficar guardando mágoa. Se a pessoa faz algo que você não gosta, que te ofende, você espera o sangue abaixar, você ora e vai falar com a pessoa. Isso serve para qualquer nível, para trabalho,
para marido e mulher, para familiares. Você espera o sangue abaixar, ora bastante para Deus te dar sabedoria e você vai tratar da questão. Porque se você não trata da questão e ela fica acumulada, é algo não resolvido na tua vida. Tá? Então, resolve a questão. Geralmente, na maioria dos casos, a pessoa vai falar, puxa, não era minha intenção te magoar, me perdoa, e aí está resolvido. Né? Você segue a vida. Então, isso em termos de liderança da igreja é muito importante. Né? O oficial tem que ser alguém resolvido, que não tem coisas não resolvidas para trás, né? Ele resolve isso. Acrescentando então a questão do amor, ouvir os dois lados. Isso é um exercício de amor. E na igreja, gente, a pessoa vem e reclama de alguém, e fala mal, tal. E a nossa tendência humana é ouvir a primeira pessoa e, puxa vida, está errado mesmo e dá razão. Mas aí você vai e ouve o outro lado. E você fala, não é bem assim. Né? Não é bem assim. Então, é um exercício de amor e até de justiça você sempre ouvir os dois lados. Sempre ouvir os dois lados. Isso no oficialato, né, é altamente necessário. Você dá a chance de defesa para a pessoa que está sendo atacada. É muito injusto você ouvir um lado e já condenar o outro. Você tem que ouvir os dois lados para que haja justiça. Esse exercício de amor, né, altamente necessário. E como amor eu coloco visitação também. Né? A ideia de que os oficiais da igreja, quando eles visitam as pessoas, isso é um ato de amor, de que você se importa com a pessoa, de que você está preocupado com a vida dela. Né? Isso é muito importante. Tá? Então, padrão no amor, eu mostrei alguns aspectos. Padrão na fé. Daniel 6,10 é o texto que mostra que Daniel, quando soube lá da escritura contra ele, que havia sido assinada, proibindo que ele orasse, que qualquer cidadão orasse, diz o texto que ele subiu no seu quarto. Vamos ler lá, Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então, em se tratando de fé, a gente pode falar de devoção mesmo, né? de piedade. E eu começo com oração, vida de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Eu fui pesquisar o que João Calvino falava desse versículo num comentário, achando até que João Calvino diria o seguinte, era um costume da época, costume dos judeus, e Calvino ratificou. Ele falou, não, todo crente deveria orar pelo menos 3 vezes, pelo menos nas refeições. Né? É mais do que 3 vezes. Se você contar as refeições, café da manhã, almoço e jantar já dá 3. Quando você acorda, quando você deita. E dentro do sentido do próximo texto, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, você percebe que é muito mais do que 3 mesmo, se você levar a sério orar sem cessar. A ideia é de que você está no ônibus e aí você se lembra de um pedido, você fala, Senhor, abençoa aquela pessoa, Senhor, me ajuda nisso aqui. Orar sem cessar é você estar o dia inteiro em comunhão com Deus. Aquela ilustração que eu já contei, né, de Joel Bick conta numa palestra. Estava um grupo de pastores estudando esse versículo e tentando entender como é que seria orar sem cessar. E aí chamaram uma mulher que estava lá servindo eles, que era de uma igreja puritana, e perguntaram para ela, como é que lá na tua igreja vocês interpretam o orar sem cessar? E ela falou, é simples, quando eu acordo de manhã e eu visto as minhas roupas, eu estou orando, pedindo para que Deus me vista com as vestes de justiça de Cristo. Quando eu vou para o café da manhã, na medida em que eu me alimento, eu estou pedindo a Deus que me alimente também espiritualmente. Quando eu vou varrer a casa, eu estou varrendo a casa e pedindo para Deus limpar o meu coração, assim como eu estou limpando aquela casa. E assim a mulher passava o dia inteiro, né, ali no silêncio do seu trabalho, orando e buscando ao Senhor. Então, a gente pode no ônibus orar, no nosso trabalho, em alguns momentos orar, não precisa fechar o olho. Né? A gente fecha o olho na oração apenas para não se desconcentrar, mas há momentos em que você pode falar com Deus,
nessa sintonia contínua com Ele. Eu orar sem cessar. O Salmo 1:2 fala de meditação. Salmo 1:2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A ideia aqui da meditação é quando você começa o dia lendo a Bíblia e aquele texto te acompanha durante o dia. Os puritanos tinham um exercício devocional de manhã que era um tempo lendo a Bíblia, um tempo meditando naquilo que eles leram. Como? Para perceber quais pecados eram expostos naquela leitura que eles acabaram de ler, que coisas que eventualmente estavam sendo condenadas na sua vida naquela leitura, ou que coisas ele deveria fazer para não ser omisso de acordo com aquela leitura. Então, eles gastavam um tempo pensando no que leram, tentando aplicar na sua vida. E a partir daí eles oravam, confessando pecados, pedindo forças para cumprir aquilo que eles haviam acabado de ler. Então é muito bom quando você lê um texto de manhã e aquele texto passa o dia na tua mente. E nesse sentido, não é bom ler a Bíblia rápido, né? Eu preciso ler 3 capítulos para conseguir ler a Bíblia no ano. É melhor você ler um texto mais curto e meditar naquele texto durante o dia do que uma leitura rápida, que você terminou de ler e não sabe o que leu. Então leia uma história e observe os aspectos da história, o que Deus fez ali, o que Deus está ensinando, e esforce a sua cabeça para durante o dia você pensar naquela palavra, né? Isso é meditar. Como disse o Salmo, na sua lei medita de dia e de noite, tá? É um belo exercício espiritual. Então, padrão dos fiéis na fé, padrão dos fiéis na pureza. Hebreus 12:14 é o texto que fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É um dos textos duros da Bíblia, porque ele diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é muito duro, né? Não adianta você ser batizado, ter feito a profissão de fé, não adianta você vir todo domingo na igreja. Se você não tiver santificação diária, você não vai ver o Senhor. A gente pode enganar as pessoas que estão ao nosso redor, mas Deus a gente não engana, né? De Deus não se zomba. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é esse exercício de luta contra o pecado. Há um livro muito bom sobre santificação, que é exatamente esse título: Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, do J.C. Wiley. Já leu, Thiago, esse? Não. Acho que é Santidade. Acho que é o melhor livro que a gente tem em português sobre santificação. E eu achei muito bom quando, num ponto do livro, ele disse que o simples fato de você encontrar luta na sua vida já aponta para a santificação. Então essa luta entre o espírito e a carne, né, isso é até uma prova de salvação, porque não crentes não tem luta entre espírito e carne. Os não crentes estão entregues na carne. Não tem confronto. Não tem confronto. Você faz a coisa errada e não parece que está normal. Né? Exatamente. No máximo, o confronto do não crente é com a aparência, que às vezes o indivíduo quer manter uma aparência, às vezes ele faz coisa, ou tomar uma multa no trânsito, né? Ou então ele não quer fazer coisa errada na frente da esposa, porque pode ter um dano, mas se ninguém está vendo... Tá vendo, o cara faz. Agora o cristão, ele tem essa luta contra a carne, contra o espírito. E o Wiley, lá no livro, ele mostra que se há luta, há processo de santificação funcionando, a luta contra o pecado. Então, o servo de Deus tem que lutar contra o pecado. É muito bom, é um belo exercício, quando você se acostuma a pecar e pedir perdão na sequência. Você não fica acumulando para o final do dia. Pecou, fala: Senhor, me perdoa, e segue a vida em santificação. Gálatas 5,16 é um texto muito forte também, que fala que se nós andarmos no Espírito, nós jamais satisfaremos as concupiscências da carne, né? Gálatas 5,16. Andai no Espírito, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos pecaminosos da carne.
E olha, na luta contra as tentações, é o melhor caminho. Você se alimentar de oração e de leitura da palavra, você amortece o teu corpo. Homens são muito tentados na área sexual. E olha, não tem outro caminho que não muita oração e muita leitura da palavra. Porque aí você, como diz Paulo, você mortifica os feitos da carne, você amortece o teu corpo. É Piper quem diz que é fogo contra fogo. Contra o fogo da tentação é o fogo da palavra. Você se alimenta com a palavra, você se fortalece com a palavra. E aí você consegue não ser tão abalado com as tentações. Porque o teu espírito está mais forte, o teu corpo, a tua carne está mais amortecida, enfraquecida. Então andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. E 1 Timóteo 5,2, que fala do trato do presbítero para com as diferentes faixas etárias da igreja. Então começa no verso 1 dizendo: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Paulo está falando com Timóteo, e Timóteo era um jovem pastor. E Paulo está dizendo: Timóteo, quando você tiver que repreender um homem mais velho, fale com calma, repreenda-o como quem repreende um pai. E aí fica fácil, né? Como é que você vai dar uma bronca no seu pai? No seu pai você vai com jeito: pai, olha, cuidado, não faça isso, está errado. Então, pastores mais jovens repreendem os mais velhos assim. Aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Aqui há um acréscimo, percebe? Não é só a linguagem, é com toda a pureza. É como se Paulo estivesse falando para Timóteo: Timóteo, cuidado com as moças. Quando você for aconselhá-las ou repreendê-las, cuida da pureza. Esse é o ponto. Infelizmente, tem pastores e presbíteros que se perdem nisso aqui. Vão aconselhar moças e acabam confundindo as coisas e caindo em adultério. Então, tem pastores que caem nisso aqui, e a IPB disciplina e expulsa pastores do ministério por conta disso. Então, é cuidado redobrado, né? Quando presbíteros e pastores vão aconselhar jovens, né? Medidas de cautela, nunca ficar sozinho num lugar, até para não dar aparência do mal, salas com portas com vidros, né? Como é a nossa sala lá embaixo. Dependendo do assunto, levar a esposa também, né? Então são medidas de cautela que a gente tem que ter para não dar aparência de mal e para a gente não ser tentado nessa área, tá? Então eu creio que Paulo acrescenta que com toda pureza não é sem razão, né? Porque havia de fato esse perigo. Padrão na pureza. Ainda, agora usando outro texto, o texto de Paulo a Tito: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade. O que é integridade no ensino? Integridade é inteireza. Então, quando a gente ensina, a gente tem que ter integridade no sentido de que a gente vai ensinar tudo. Você não vai ensinar apenas as coisas boas, como algumas igrejas fazem, né? Olha, venha para a nossa igreja que você vai ficar rico, teus problemas vão acabar, né? Integridade no ensino é você apresentar a coroa, mas apresentar a cruz também. É você falar do céu, mas falar do inferno. É você falar da bênção que é ser crente, mas da cruz que a pessoa vai ter que carregar, das inimizades que ela vai ter eventualmente, porque agora ela é crente. Então é você apresentar todo o Evangelho. Como disse Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 3,16, diz lá: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É toda a Escritura, toda. A gente anuncia o Evangelho todo. Paulo, lá em Atos 20, ele vai nessa linha também. Atos 20, 27. Porque jamais... o verso 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje
porque estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então, eu acho que foram 3 anos que Paulo passou ali com aquele pessoal, com aquele povo, e agora ele está dizendo, olha, eu anunciei para vocês todo o desígnio de Deus. É como se Paulo falasse, eu anunciei a lei, anunciei a graça, falei sobre pecado, sobre santificação, sobre justificação, todo o desígnio foi anunciado para vocês. Então, integridade no ensino é falar sobre todo o Evangelho, céu e inferno, cruz, coroa, o preço, as bênçãos e o preço, né? O ônus e o bônus, é anunciar tudo que está revelado. Padrão também de reverência, e aqui nós terminamos. No ensino mostra reverência. O que é mostrar reverência no ensino? É você tratar a Bíblia com seriedade. Você mostrar que essa mensagem aqui não é fonte para piadinhas. Né? Você vê algumas igrejas aí que o pastor sobe no púlpito e é piada para todo lado. Parece um stand-up. Aquele tal de... Cláudio Duarte. Duarte. É isso aí, vamos ver. Exatamente, exatamente. É um stand-up, né? É um show de Ele risadas. agrada, digamos assim... Eu nem conheci esse camarada, foi um cara do serviço lá que ele não tem a mínima ligação com a igreja, mas ele mencionou esse cara e falando, ele tá pegando a parte. Realmente faz sentido o que ele fala, ele falando, né? Mas o que ele está fazendo na verdade é isso aí. Tá pegando e ele é muito engraçado mesmo, né? Eu diria o seguinte, numa palestra, imagine que ele está dando uma palestra, cabe ali um humor. Agora, subiu no púlpito e ele peca nisso, né? Ele sobe no púlpito para pegar a palavra e as piadas continuam. Pregando a palavra, você não pode usar de piada. Você está usando, né, a palavra para divertir. Para divertir. Reverendo Ernestine falava, púlpito é lugar onde são definidos caminhos de vida eterna e de morte eterna. Como é que você vai brincar num púlpito se o assunto é sério desse jeito? Né? Então não cabe brincadeira, porque é como um autor antigo escreveu a parábola do palhaço. Né? O circo chegou na cidade e aí o circo pegou fogo. E o palhaço estava vestido de palhaço e ele foi para a cidade para chamar as pessoas para apagar o fogo do circo. Só que ele estava vestido de palhaço e quanto mais ele gesticulava e pedia socorro, mais as pessoas davam risada. Porque estava vestido de palhaço. Ninguém acreditava nele. Elas estavam achando que era uma estratégia dele para levar as pessoas para o circo. Então, se você no púlpito, no ensino, é um palhaço, as pessoas não vão levar a sério. E o assunto nosso é muito sério, né? Tem que ser tratado com seriedade, com reverência. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então a gente serve a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E o nosso serviço, ele engloba a vida, mas atinge o culto também, né? E na verdade o culto é serviço. Culto não é algo que você assiste. O culto é serviço. Em inglês é service, porque o culto é um exercício de atos de adoração. Você entrega a adoração. Então há que se ter reverência, há que se ter santo temor. Quando a gente está no culto, a gente tem que ter a consciência de que Cristo está ali. Cristo está ali. Se o presidente da República entrasse e sentasse, todo mundo ia ficar, poxa, o presidente da República está aqui. Né? A gente não se percebe que o Rei dos Reis está conosco em todos os cultos, prestando culto, recebendo adoração. Então não pode ser um culto engraçado, tem que ser um culto o mais espiritual possível, o mais reverente possível. Tá? Há pouco tempo atrás eu fui pregar numa igreja e depois eu comentei com a Vívia e ela também passou muito nervoso, porque o culto era totalmente informal, parecia um bate-papo, o culto inteiro parecia um bate-papo, não tinha nenhum aspecto assim de temor, de reverência. Não.
temor aos homens, né? É, Facilitar. exatamente. Temor aos homens. Querer fazer um negócio tão amigável para as pessoas gostarem. Isso é temor a homens. Né? E quando você teme a Deus, você não está preocupado nos homens, você está preocupado em fazer a coisa certa para Deus. Mas é isso que vai impactar as pessoas, né? É isso que vai gerar algum temor nas pessoas. Então isso é altamente necessário, a reverência. E assim nós terminamos. Nós vimos então que o oficial ele deve ser padrão dos fiéis na palavra, sua linguagem, no procedimento, né, o seu modo de agir, no amor, no trato para com inimigos, para com pessoas da igreja, para com todos ao seu redor, na fé, né, no seu relacionamento com Deus. Ele deve ser padrão de pureza na sua vida com Deus também. Ele deve tornar-se padrão de boas obras, mostrando no ensino integridade, né, no seu trato com a palavra, e reverência também, santo temor. Que Deus nos abençoe então, meus irmãos, né? São altos desafios, um padrão elevado, mas Deus nos ajuda nisso, né? É um padrão que agrada a Deus e que honra o seu nome. Tudo bem? Alguma pergunta? Vamos encerrar então com oração. Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que é tão preciosa quando ela nos mostra a forma como nós devemos viver, nos mostra caminhos mais altos, nos mostra uma forma de viver que agrada ao Senhor, que honra o teu nome, que dá bom testemunho do teu evangelho, Pai. Nós reconhecemos a nossa pequenez, pedimos da tua graça para que sejamos, nas esferas que o Senhor nos colocou, padrão do rebanho, ó Pai, modelos na nossa casa como cabeças da família, aqueles que já são casados, ó Pai, na igreja, para que as pessoas de fato percebam a mudança que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Abençoa-nos, portanto, cuida de cada um de nós, dos nossos irmãos que não puderam estar presentes. Abençoa-nos, Pai, para que coloquemos em prática tudo isso, tendo uma vida de padrão elevado, que de fato espelhe Jesus Cristo àqueles que estão ao nosso redor, Pai. Fica conosco no nosso retorno para os nossos lares, abençoa-nos neste final de semana que se aproxima, é o que nós pedimos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém.